Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Você já está reconhecendo aqui o nosso cenário. Ainda uma das entrevistas da série sobre o Padre Léo, sobre a comunidade Betânia. E eu quero, antes de apresentar os convidados de hoje, pedir para você sentar aqui nessa mesa bonita, né, que foi cedida para nós com muito carinho, né? Essa mesa é do Padre Wellington, sabe? Da sala dele. Para você ver o nível, né, da chiqueza, né? Não, brincadeira. E a gente quer com alegria convidar você a sentar aqui com a gente para conversar e ouvir essa conversa dessa noite, desse dia de hoje. É o seguinte, antes de tudo você vai pegar o link dessa nossa entrevista, dessa nossa transmissão, e você vai copiar e colar para 5 pessoas e 5 grupos. O testemunho desse casal pode salvar a vida de outras pessoas, pode salvar a vida de outros que estão assistindo. Então, faça o seu papel de evangelizar, de fazer com que essa live possa chegar também a outras pessoas. Pega o link, 5 pessoas e 5 grupos. Se você está na TV, faça isso agora no celular. E você vai também fazer a sua parte, tá certo? Sinta-se muito bem acolhido, acolhida. Estamos aqui diante do túmulo do servo de Deus, Padre Léo, para mais um episódio da nossa série sobre Betânia, sobre ele. E hoje a gente recebe aqui um casal muito especial, o Pierre e a Flávia, que são filhos da comunidade Betânia, filhos de Betânia, e a gente vai conversar com eles hoje aqui. E como se diz a frase ou o preceito ou a lei americana, como é, padre? Ladies first. É assim que diz? O senhor sabe falar inglês, não é? Ladies first. Ladies first. As mulheres primeiro, as damas primeiro, né? E aí, Flávia, seja bem-vinda ao Santo Flow. Que alegria. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui na presença, né, do Padre Léo, com certeza. E obrigada por esse convite. Que bom. Pierre, bem-vindo, meu irmão. Que coisa boa receber vocês aqui no Santo Flow. Glória a Deus. Estamos aqui para a obra do Senhor, né? Que bom, que maravilha. Que coisa maravilhosa. Olha, gente, 5 pessoas e 5 grupos, porque hoje a conversa vai ser daquelas, viu? Ô Pierre, me diz uma coisa. Fala. Resumindo, você é natural de onde? Eu sou de Tijucas. Tijucas, onde eu comi lá com o padre, é isso? Lá naquele restaurante delicioso, que a gente comeu maminha, não pode nem falar uma hora dessa, né, padre? A boca já começa, o gordo é uma tristeza, né? O gordo sofre, né? Nós comemos a maminha, nós comemos um rodíziozinho lá no restaurante muito bom. Vou falar o nome porque senão é propaganda, né, padre? Mas foi muito bom. Tijucas, aqui pertinho. Isso, aqui do lado. Eita, como que era? Família católica, mais ou menos? Mãe muito católica. Muito. É engraçado falar de religião porque minha mãe é muito católica até hoje. Sim. Meu pai veio da linha da Umbanda, totalmente diferente, né? Mas a minha mãe... Mas viviam juntos? Sempre juntos. Certo. Né? Daí depois meu pai veio a falecer. Minha mãe, cada vez mais católica, devota de terço, faz coleção e reza terço toda a vida. Olha que coisa. E você, Flávia, natural de onde? Natural daqui de São João Batista mesmo. Ah, daqui de São João Batista. E a família católica, mais ou menos, como que era? A família católica, Sempre sim. católica. Meu pai era católico, minha mãe também é. Meu pai já é falecido, né? Mas o meu ensinamento deles sempre foi através da Igreja Católica, né, indo nas missas, perseverando na oração. Minha família. Mas o pessoal daqui de São João Batista tem esse sotaque aportuguesado? É assim mesmo? Por quê? Não sei. Mas é assim? A maioria das pessoas aqui é? Eu acho que é até demais, porque quando eu vou para outro estado, é Catarina mesmo. Não, né? Que é Catarina e Batistense ainda. Mas né? é muito aportuguesado. Mas aqui nessa região, é só São João Batista que é assim ou tem outras cidades que também são fortes assim da Floripa? Não, mas não. Floripa é mais manezinho. É, mais manezinho, mas Floripa você tem que aprender realmente, porque tem uns assim bem da gema.
Que quando eles falam, a gente não entende realmente, né? Não entende realmente. É caiçara, né? É, realmente. Mas é muito forte, assim, o peso do sotaque português, mas também talvez pela descendência, a colonização aqui da região. Italiana, né? Italiana, a sua italiana. É. Ai, muito bom. E você, Pierre, como é que foi aí o início da sua vida, sua infância? Como é que foi aí com a sua família? Tranquilidade? Foi um menino, criança tranquila? Como era a convivência por lá? Ele começa a fazer o rodeio pra pegar o fundo, né? É. Cara, eu sempre fui um moleque de muitas amizades, né? Eu, ao longo da vida, sempre pratiquei capoeira, daí fazia muita amizade. Toquei em banda de pagode, então, né? Povão mesmo, Ah, entendi. né? E enfim, foi indo, Pode né? vir ajeitar, minha filha. Pode vir, não tem problema. Ah, um pouquinho mais perto, eu tava Mais pedindo. perto. E baixar um pouquinho também, filho? Aí. E aproximar um pouquinho, se puder também. Tá bom. Pronto, aqui é desse jeito. Podcast é só É. alegria. E aí, tocava em banda de pagode. Tocava o quê? Eu tocava pandeiro, percussão geral, né? Ah, mas não toca mais? Pra Nosso Senhor? Depois que eu vim pra Betânia, Nas brincadeiras, talvez, né? depois que eu vim pra Betânia, eu fiz um propósito pra não tocar mais em entendi. grupo de pagode. Ah, em grupos de pagode, entendi. É, porque eu sei que é complicado, né? Não, realmente Não dá. Não, né? não dá Quem pra é conseguir. casado não dá pra ir pra essas coisas, já Isso. vou dizer pra ti. Não é que é uma consideração de erro, mas uma consideração que não convém. Não convém, Não convém. exatamente. É isso mesmo. Então, sempre de muitas amizades. Sempre. Como é que foi aí o início e a adolescência do Pierre? Assim? A minha adolescência foi tranquila, como eu falei, né? Já tocava em grupos, né? Muita balada, muita noitada, né? Mas não usava drogas, Entendi. né? Ia raramente para a igreja, Sim. ia muito para as baladas, né? E não usava droga. A convivência com a família era uma convivência Muito tranquila, boa, muito seu tranquila. pai, sua mãe, irmãos. Sempre. Sempre. É. Que bom. E você, Flávia, como que foi infância, adolescência, presença da família, tudo sob controle? Conta aí. A minha, quando eu era criança, né? Eu vou começar como criança, que eu me lembro bem, eu me lembro muito do meu pai. Lembro que eu fui uma criança sempre bem cuidada e principalmente por ele. Acho que ele me protegia até demais, né? E com 13 anos, que foi a fase da minha adolescência, eu perdi meu pai, né? Então, eu lembro que eu sofri bastante, sentia muita falta dele, né? Sinto até hoje. Mas tranquila, estudiosa. Comecei a trabalhar cedo, porque daí o pai faleceu, a gente já começou a trabalhar em fábrica de calçado, que era o que tinha aqui na época, né? E foi uma adolescência assim, um pouco conturbada, acredito, por causa da falta dele, né? Sim. Porque daí a gente já ficou mais sozinha, minha mãe cuidando de nós, né? E também muito aquela coisa do pai, da presença do pai, né? E fica meio inseguro. Mas sempre tive, né, amizades também, não, o Pierre é bem mais... tem uma abertura bem melhor do que a minha, eu sou um pouco mais fechada, mas as amizades que eu tenho até hoje, né, que começou na minha adolescência, na minha juventude, são até hoje. E é isso, e foi na fase de... Não na minha adolescência, mas mais na minha juventude que eu comecei a frequentar a Betânia, né? Ah, entendi. É. Mas vamos pro Pierre, daqui a pouco a gente volta para Flávio. Ele não quer fugir de mim. Vambora. Me diz uma coisa, na noitada e tudo, você disse até então não usava droga, mas em algum momento da adolescência para a vida adulta, alguma coisa começou a complicar, ou não? Foi assim, cara. A gente fala que não, mas sempre tem um amigo ou uma situação que faz tu ir pro uso. Se não tiver, tu não tem como tu ir. Não tem como tu conhecer uma coisa sem alguém te apresentar essa coisa. Sim. Né? E eu não fui diferente. Eu trabalhava numa empresa e numa festa de empresa me apresentaram, né?
a cocaína e eu comecei a usar nesse dia, eu experimentei no caso, né? Passou-se, só foi naquela vez. Passou-se anos, eu não usava, tinha sido uma vez só que eu tinha experimentado. Ao longo da vida, né, eu já era pai, eu tenho uma filha, Júlia. Ao longo da vida eu me desentendi com a outra pessoa, né? E comecei a buscar um refúgio, um alívio, alguma coisa. E eu sabia onde é que ia encontrar com aqueles amigos que tinham me apresentado, né? E a certo momento eu já estava no uso. Mas foi engraçado, porque não engraçado assim, engraçado sim, falar. Sim. Curioso. Porque foi depois de velho, né, que a gente fala assim, porra, fosse usar depois de velho, assim, e tem idade para ser curioso. Você tinha que idade quando que você desentendeu com a mãe do seu filho? Com a mãe da minha filha. Quando a filha? Eu tinha 28 anos. 28 anos. E ali, mas engraçado, né? A pessoa tem uma experiência primeira com a cocaína. Lá com os 24 mas fica gravado anos, ali, né? Memória. E diz assim, um dia se eu precisar... porque foi uma válvula de escape. Entendi. Tá, então você procurou de novo? Quando eu vi, já estava envolvido, né? Porque a gente não procura. Sim. A coisa é tão desgraçada que ela te procura. É verdade. Né? E quando eu vi, né? Tava naquela coisa de vai para casa, de casa vai para as bocas e aquela bola de neve. Daí separei, eu trabalhava embarcado, eu ganhava muito dinheiro no barco, né? No barco fazendo o quê? Eu era cozinheiro de barco. Olha só, quanto tempo que passava em alto mar? Eu ficava 1 mês a 2 meses em alto mar. Eita, rapaz. O que é que se cozinha em alto mar? Claro, comida normal, né? Tudo. Normal, né? Mas de uma forma especial... Uma rotina? Frutos do mar, não? De uma forma especial, não? Isso, toda janta é frutos do mar. Né? Toda janta? Toda janta. Ah, é? Olha aí, padre. Que delícia, hein, papá? O padre já comeu bastante prato meu, já. Ah, foi? Já, ele conhece. Padre, peraí, né? Então vamos, na próxima vez, vamos marcar, né? Quando tu tiver... Mas que maravilha. Agora... 1 mês no mar, não bate um desespero, assim, alguma coisa, cansaço mental? Não, porque, bem dizer, era o meu tempo, era a minha clínica temporária. Entendi. Né? Que eu não estava tanto no uso, né? Mas era barco de quê? De carga? Barco industrial. Barco pesqueiro industrial. Cozinhava para quantas pessoas, mais ou menos? Cozinhava para 6 pessoas. 6 pessoas? Era em média de 8 refeições por dia. Mas tão pouca gente assim, ué? Mas eles comem pra caramba, mano. Come. Mas no barco todo só tinha essa quantidade de pessoas, não? Sim. Tu já foi pra praia? Já. Te dá fome, né? Dá muita fome mesmo. Então, imagina tu ficar lá fora, em alto mar, trabalhando então, pra caramba. Só comendo, né? Comendo, trabalhando e dormindo, né? Só isso. Mas que maravilha. Daí tu guarda dinheiro. Sim. Chegava em terra, torra o dinheiro. Mas que coisa. Em coisas erradas, né? Eu me lembro que eu falava assim, muitas vezes eu falei assim, meu Deus, eu rezava, né? Meu Deus, não tem uma desgraçada para me segurar. Sim. Porque eu ganhava muito dinheiro, eu queria alguma namorada para me ficar sossegado. Mas a gente sempre procura em lugar errado. Verdade, Pierre. Né? Verdade. Daí, um momento, eu conheci outras clínicas, né? Que daí eu tentei buscar ajuda. Mas você chegou ali, quando que você percebeu que precisava buscar clínica? Já estava tipo usando todo dia, assim, vezes na semana, como que era? Em que nível estava para você pensar em procurar uma clínica? Ou alguém disse, Pierre, procura ajuda? Não, teve uma pessoa em especial. Certo. Né? Uma ex-namorada minha, certo, que era sócia da minha ex-mulher. Certo. As duas falaram para mim que eu precisava de ajuda. Daí uma delas me convenceu a buscar ajuda, né? Sou grato, né? Por ela ter colocado isso na minha cabeça, né? Daí a primeira clínica
eu fiquei 28 dias. Em que nível de uso que estava? Diariamente, semanalmente? Até que ponto eu usava quase todo dia. Quase todo dia. É. E o dinheiro ia todo embora. Todo embora, 7, 8, 10 mil. Como assim? No mês acabou de droga? É porque tu fica 25 dias em alto mar. Tu vai chegar, tu tem 7 dias pra ficar com a tua Nós família. estamos falando de 7, 8, 10 mil em que ano? 2000 e... Foi em 2016 eu vim pra Betânia, né? Olha aí. Atrás, tu vê, eu ganhava muito, cara. Ganhava muito. Ganhava mais do que advogado que... É verdade. Né? Vamos cozinhar em alto mar, né? Não, brincadeira. Então era quase que diariamente. Quase que diariamente. Daí chegou uma época que eu não queria mais ir para alto mar. Né? Porque daí o uso é muito maior. Tu não quer ficar aqueles 30 dias de repouso. Nossa. Né? E nem Então, podia usar no barco também. podia, mas era arriscado. Tá né? lá fora, a polícia não vai lá em alto mar te verdade, pegar, né? Daí tu começa a virar o termo, né? Vagabundo, malandrão, né? Ah, aquele ali é o vida louca. Por quê? Porque tu só tá vivendo pro teu uso. Tu não trabalhas mais, tu mal vai em casa. E eu sempre, cada vez que eu chegava, minha mãe tava lá com o terço na mão. Nossa. Eu dizia, ô mãe, vai dormir, vai ficar aí contando baguinha. Olha só que eu falava. Nossa. E ela nunca largou o terço, até hoje. Nossa. Como o terço tem poder. E muita gente falava, né? Ah, Deus vai te dar a vitória. Eu disse, Deus vai me dar a vitória. E eu todo bobo. Um dia Deus vai me dar a vitória. Chega o meu primo, o Anderson, que ele é evangélico. Cara, ele veio e deu, né? Com o cajado de Moisés na minha cabeça. Que vai dar vitória o quê, rapaz? Cada vez vai ficar pior. Só procura coisa errada. Tu acha que Deus vai estar lá? Te cuidando toda a vida? E aquilo ali mexeu comigo, cara. Porra, então eu preciso mesmo uma solução. A primeira clínica você passou 20 e poucos dias. Foi aqui em São João. Aqui em São João. Daí ali eles falaram que tinha Betânia, que tinha mulher. Que maravilha! Era o assunto dos internos. Mas vamos já voltar para você. Mas vamos lá para Vamos lá ver. Qual o motivo e qual a caminhada que aconteceu, a trilha que você acabou caminhando por ela para que você precisasse procurar a Betânia? Como que foi a sua história? Bom, ali como eu te falei, né? Depois veio a minha juventude, né, comecei a trabalhar e eu tive o que me fez ser filha de Betânia, que eu tinha compulsividade. Eu era compulsiva em compras. Olha. Principalmente de roupas, calçado. Então eu comprava mesmo. A minha compulsividade era essa. Tanto que eu cheguei num ponto que daí a nossa fábrica faliu, né? A fábrica faliu, eu comecei a trabalhar num outro lugar. Isso foi em 2002, 2003. Aí até cheguei ao ponto de roubar aonde eu trabalhava. Aí por causa para suprir essa minha necessidade, que eu não sabia que era uma doença, né? Mas antes disso tudo, eu já frequentava a Betânia, eu já vinha nas missas quinta-feira, né? Participava de retiros com a minha irmã, ela que sempre me convidava, já participei de retiros com o Padre Léo, participei também. E todo um namoro, eu comecei um namoro cedo também, né? Com 15 anos também já comecei a namorar. E o que me fez procurar? Tive uma recaída bem feia, assim, tipo, descobriram, né, a minha situação, o meu roubo. Aí na época, sabe como é que é São João Batista, uma cidade pequena, né? Aí a minha irmã, a primeira coisa que eu falei quando aconteceu e estourou a situação, aí, mana, eu quero falar com o Padre Léo, ele vai me ajudar. Quando ligaram para ele, para mim vir aqui para conversar, ele já logo me atendeu, me lembro tão bem. Ele me atendeu num quiosquezinho lá embaixo. E ele me explicou a minha doença. Minha filha, isso é uma doença. É igual uma droga, só que não tem a química. Sim.
né? Graças a Deus eu nunca fui usuária de droga, né? E só que é uma outra forma de suprir a tua carência, a tua necessidade. Ele me explicou: queres largar tudo e ir para Betânia? Daí eu disse: pô, padre, eu vou fugir da minha situação? Fugir do meu problema? Não, tu não estás fugindo do teu problema. Tu tens que primeiro te restaurar, te curar disso aí, né? Precisas de Deus, porque Deus é a cura, né? Deus é a nossa cura. E eu fui morar em Curitiba. Realmente eu larguei tudo. Ele assim, ó, todas as tuas coisas que tu deixar vão ser vendidas, vão pagar as tuas dívidas e tu vai lá para te restaurar a tua vida. Aí eu fui para realmente aconteceu numa segunda, na quarta-feira eu já fui, a minha irmã levou, né? E te deixei tudo aqui, roupa, tudo. Tu tens que deixar tudo, porque o que tu usavas vai fazer parte do teu passado. Então tudo que vem, né, o passado já foi. Sim. E realmente eu ganhei roupas de amigas, até de lojas que eu estava devendo, que eu fiquei devendo, eu recebi roupas. E eu fui para lá. Nossa. Assim, com a cara e com a coragem, porque cheguei lá, a doença, né, a minha doença era totalmente diferente dos outros. É o que eu ia falar. Como que você conseguiu conviver com outras pessoas que estavam tratando talvez a questão da drogadição e tudo, tinha outras e você nunca foi usuária de droga, mas estava tratando algo tão sério quanto, e não bateu um arrependimento? Por que eu estou fazendo aqui? Ou, não, mas não precisava eu estar aqui. Como que foi essa convivência? Não lembro de ter me arrependido. Quando eu cheguei lá, assim, já logo de cara, as pessoas que eu encontrei foram os consagrados de Betânia, que me acolheram muito bem na época, que era o Ney e a Fátima, me lembro bem disso. Então, o padre, daí, eu cheguei como tinha sido a convidada do padre Léo, sabe? Então, já ficou uma coisa minha. Entendi. Mas, o tempo todo, eu não me sentia assim, entende? Assim, o que aconteceu? Eu conheci um outro mundo que eu não conhecia. Pessoas, né, com toda essa situação. E era engraçado que eles diziam para mim: tu não és usuária de droga, né? Eu disse: não, mas a minha doença também é uma doença. E você falava da sua doença para eles? Falava, né? Falava, contava, daí achava até interessante, né? Se assustavam. Para as pessoas que talvez possam estar sofrendo também. Como que era? Você, tipo, seu salário praticamente ia todo para pagar as coisas? Como que era? Às vezes até faltava, né? E cartão de crédito? Sim, estourou tudo na época. Cartão de crédito, salário, perdi o carro. Eu tinha um carrinho na época. Então, tipo assim, saiu... Sem nada. Não, tipo assim, você saía e tinha que comprar alguma coisa. Muitas não usavam. Não, roupa com etiqueta até. Nossa, que coisa. Mas ali é como se ali gerasse em você um prazer só de comprar. Eu acho que aquilo ali supria alguma necessidade minha, né? Na verdade é falta de Deus, né? Entendi. Alguma carência minha, que hoje eu não tenho, graças a Deus, né? Claro, o Padre me ajudou muito, as orações, né, que tem dentro de Betânia, todo o processo que tem dentro de Betânia. O meu processo foi igual a todos os outros, né? No que a valorização da vida da gente, né? Muita coisa, Betânia ensina muita coisa. Mas em que nível era? Tipo, eu precisava sair todo dia para comprar? Ou não era todo dia, mas quando saía era uma compra grande? Como não, era... Como é que eu vou te explicar? O Padre Léo me falou que eu olhava para uma pessoa e eu tinha vontade de ser aquela pessoa. Tá. De vestir aquela roupa que a pessoa estava. Então, se eu comprasse uma roupa... vou tentar lembrar, né? Mais ou menos como é que era, porque hoje eu não sinto isso. Eu tenho que me cuidar, na verdade. É, né? Verdade. É uma coisa que é uma doença, não tem cura. Então, como é que eu vou te explicar? Se eu ia na loja e comprava uma ou duas calças, eu já pensava naquela outra lá que eu gostei também, que eu também tinha que comprar aquela também. Aí eu ficava com aquilo no pensamento. Entendi. Fica aqui realmente no uma compulsividade. né? Aquela outra também. Aquela Depois eu volto para pegar outra e assim. Assim, as compras eram grandes. Eu lembro. Não, agora vem na memória da gente, né? Muitos anos atrás, sei lá quando é que começou a doença, né? Mas eu lembro de, tu vê, na época de fazer compras hoje, né? De 500, 800,
Em 2000 E na época, né, eu fui para Betânia em 2003. Nossa, é muita coisa, hein? Eram compras altas, realmente. Graças a Deus, né? Que ela se curou. Senão a coisa tava Já feia. passou, você. Quem ia adoecer era o Pierre, coitado. É engraçado que às vezes eles, o Pierre, né? A gente tá casada há 4 anos. Sim, né, sim, conhece sim, 6 sim. anos, 7. Sim. E hoje eu penso que engraçado, né? O que eu tinha? Né? Mas é Deus que cuida. É verdade, é verdade. Entendeu? Agora o que eu acho belo é que o Padre Léo, ele acolheu, né? Não era uma pessoa usuária de droga, mas aí é onde mostra bem o carisma de Betânia, não é? Não é simplesmente para aquele que sofre com a droga, mas é aquele que precisa de um acolhimento, de amor, de um refúgio. E assim foi com você também, não foi? Porque também quando eu cheguei lá, tinha a Andréia, que ficou muitos anos em Betânia, saiu agora há pouco tempo, né? Foi funcionária e tal, que ela tinha depressão. E que eu lembro, Dona né? Henriqueta. Ela tinha depressão e a Dona Henriqueta, que era mais o uso do álcool daí, né? Não sei se a Dona Henriqueta também foi por depressão. Ela é consagrada lá. Tinha só, né, problemas assim da droga, assim, né? Quanto tempo que você ficou lá em Curitiba? Eu fiquei 6 meses, se eu não me engano. Em 6 meses, você considera que voltou uma pessoa restaurada para pelo menos recomeçar a vida? Sim, é difícil, tá? Quando a gente volta. Assim, não vou dizer que é fácil. Porque ficar 6 meses lá, tens uma proteção, parece, né? Aí tu tens que recomeçar do zero. O comentário das pessoas aqui na cidade, talvez, Isso não sofreu tanto. Sempre, graças a Deus, eu fiquei de cabeça erguida, que daí a gente vem nas visitas, né? Aí o Padre Léo dizia muito que não era bom a gente voltar para a mesma cidade, como eles dizem, né? Mas era a cidade onde a minha mãe morava, minha irmã, minha família, né? Então não tinha como eu não ir para outro lugar. Mas é porque recomeçar, porque a espiritualidade é muito forte dentro de Betânia. Então quando a gente sai e volta para o mundo, não é mais a mesma coisa. É verdade. Entende? Tu vai voltando numa rotina. Então mas muita gente me ajudou, assim, também, sabe? Na época. E aconteceu outras coisas também. E, não infelizmente, mas felizmente, quando eu vim, eu tinha um namorado. Quando eu fui para Betânia, ele não entendeu a minha situação. Sim. A gente se deixou, mas ele ia lá me visitar, ainda continuou um vínculo. Um vínculo. Aí quando eu saí, eu engravidei. Mas eu continuava vindo para Betânia. Aí eu lembro também que quando eu fui conversar com o Padre Léo aqui em São João Batista, que eu já tinha saído de Curitiba, até por sinal quando eu saí ele ficou bem triste. Ele não queria que eu saísse. Sim. Mas é a vida, né? Sim, sim, sim. Você estava ali num processo. Aí é complicado assim, né? Aí ele disse, minha filha, só cuidado para não engravidar. Ele disse? Olha só. Você já sabia de toda a minha afetividade também, né? Sim. É quase igual um do gato da gente, assim, em algumas situações, Sim. né? Aí eu engravidei também, né? Tenho 2 meninos gêmeos. Olha só. Tive gêmeos ainda. Nossa. Na época, fiquei grávida de gêmeos. Se forma amanhã eles. Depois disso tudo, dessa... Se forma amanhã? Olha só que coisa. Situação ainda... Aí não tive muito apoio dele, ele apoiou como as crianças, assim, né? Foi difícil, tá? Nossa, Apoio imagina. familiar eu tive, mas... as pessoas acham que a gente fez por interesse, entende? Sim, sim, sim. E, foi... Mas... Muito difícil. Como que você resume a figura e a presença do Padre Léo? De quando você tinha contato com ele e quando você conversava com ele, como que você descreve assim a presença dele na sua vida e como ele tratava o problema e a dor das pessoas? Ele, ao mesmo tempo que ele era dócil contigo, quando ele conversou comigo e explicou toda a minha situação, toda a minha doença, que ele me fez entender, né, como eu precisava de Deus, ele também não passava a mão na cabeça. Entende? Ele era carinhoso, entende? Mas ele era realista. Né? E ele era muito de Deus. Então, muito. Então, quando a gente se aproximava dele,
às vezes a gente, como assim, eu tive um contato bem próximo com ele mesmo, assim, porque até viajar com ele eu viajei. Então, ele era uma pessoa como outra qualquer, assim, conversando, com sonhos, com, né, ainda vou ter um carro daquele, mas... Que legal, né? Obrigado. Eu lembro que a vida dele era muito programada, mas a programação dele era voltada só para Deus. Sim. Só para ajudar as pessoas. Entende? Ele era engraçado, né? Levava também umas coisas muito Sim, na brincadeira. Mas muito sério com a vida, assim. Que coisa linda. Assim, quando era para dar bronca, ele dava. Né? Pedi ajuda para eles em algumas situações, ele foi bem realista comigo, que ele disse para mim que não ia adiantar. Não vou conversar, minha filha, porque não vai adiantar. Olha só. Lembro Que dele coisa. em algumas situações assim. Né? E... Ai, sei lá, gente, ele era bem agora algumas Sim. visões dele, assim, às vezes ali no refeitório, quando a gente ia era final de retiro, assim, né? Ele assim, então, aquele jeitão dele, assim. Que maravilha. Ele era... E você, Pierre, como é que foi? Você estava lá, passou pela primeira experiência, 20 e poucos dias, e conte aí o restante da sua trajetória aí. Só que eu... Parou de ir pro alto mar? Não Parou não? Você disse que não queria mais ir. Eu não queria mais ir porque daí a droga puxava mais, né? É. Daí saí daquela comunidade, falaram... Porque eu era muito brigão também. Ah, gostava de brigar. Também tem esse lado Capoeira, né? Capoeira, né? Não é que eu Capoeira gostava de brigar, cara. Eu evitava o máximo, mas na hora, quando entrava, não queria sair, né? Eu sou muito explosivo, né? Isso eu tento trabalhar muito até hoje, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Padre Léo foi na televisão, cara. Minha tia Arlete levou um DVD, porque daí a família toda se preocupa com o som, que era eu. É verdade. Tia, prima, né? Todo mundo. E apareceu um DVD do Padre Léo, uma pregação bem engraçada. Daí a mãe, senta aqui, filho, senta aqui. Eu vou ver padre, mãe, tá doida? Daí naquele momento, cara, eu fiquei olhando. Mas que padre doidão, que isso aí que é? Né? Não conhecia. Esse é o padre de Betânia. Esse aí que é o padre de Betânia? Que bicho doido. Foi assim. Passou, eu fui pra outra. Fui pra outra comunidade. O pau fechou lá também. Todas elas eu briguei. Né? Ah, não era porque não deu certo o tratamento. Não. É porque o seu tratamento com os outros foi de choque, né? É porque... O pau quebrou. Ele tava demorando pra dizer isso. Cara, tinha coisa que eu não aceitava, porque as outras comunidades não eram igual Betânia. Sim. Queria fazer tratamento de choque, mas comigo aí não dava, né? Fio desencapado, não dá choque, né? E chegou um momento que eu tava a última, né? Antes de vir pra Betânia, era em Florianópolis. Eu discuti com lá, já peguei o rapaz pelo pescoço e pá. Chamaram a polícia pra mim. Nossa. Vai lá na comunidade, né? Lá na clínica. Aí rapidinho eu saí correndo, já peguei, fui lá no pastor, me arrumou dinheiro, peguei a minha roupa e vim embora. Quando eu chego na rodoviária, o pau quebrando, os usuários, tudo brigando, né? Eu já cheguei, parou, que eu cheguei lá. Pô, jogador, já pronto, apazigou todo mundo, né? E já cheguei, eu sou muito conhecido em Tijuca. Até hoje, graças a Deus, né? Joguei a roupa, a mochila no terreiro de casa, minto. Dei a roupa pra um andarilho daqui, leva lá na mãe, joga dentro do terreiro. E dali eu já fui pra favela, cheguei na favela, baile funk, aquela loucurada. No outro dia que apareci em casa, a mãe, filho, saí, mas quero ir pra Betânia. Me leva amanhã lá pra Betânia. E eu cheguei na quarta, na quinta tinha acolhimento em Betânia. Sim.
Então eu já fiquei no uso a noite toda e pum, vim pra Betânia. Já fui dar um rolê no lugar, já gostei. Ó, mãe, já gostei. Tem patinho, tem bichinho, eu gosto dessas coisas. É top aqui. Tem patinho, tem bichinho. Tem bichinho. O cara que comia os cabos na porrada. O cabo se atraído com o patinho e com o bichinho. Pelo amor de Deus, que coisa, né? Porque eu sempre falo, eu nunca deixei de ser a pessoa que eu era antes de beijar a latinha. Antes de usar o crack. Isso. Eu nunca esqueci aquela pessoa alegre, brincalhão, debochado. Eu sou debochado. Então da cocaína você já estava usando crack aí? Eu usei muito. Porque assim, a cocaína foi a minha porta de entrada. Entendi. Mas a droga mesmo que eu gostei, que me levou pra situação difícil. Foi o crack. Eu usava, não sei se pode falar a quantidade. Pode, claro galera, pode, então, não tem problema. Que legal esse programa. Porque não pode falar tal. Não, eu usava 50 gramas de crack por dia, mano. Vamos lá. Quando se compra o crack, se compra a pedra. Pedra. A pedra quantas gramas, geralmente? Hoje em dia, geralmente 1 grama, mais ou menos, ou 0, metade de 1 grama. Mas geralmente 1 grama, uma pedra. Eu usava 50 por dia. Caraca! Porque eu ganhava dinheiro no barco, eu tinha dinheiro pra gastar. E mas cada pedra era um tijolo, era um tijolo mesmo. Tanto é que não, mas cada pedrinha de 1 grama é o quê? 5, 10 reais? 2, 5, 10. Não, na época era 10 pila, era 5 pila, né? Metade de 1 grama. E 50 gramas era quanto? Não sei, cara, mas comprava atacado, era mais barato, né? A Flávia que me educou a andar com pouco dinheiro. Ela que me educou. Vai chegar essa parte. Porque pescador gosta de andar com dinheiro. Né? 5, 6 mil no bolso. Meu Deus do céu. Pescador, então só anda com peixe, né? Pescador só anda com peixe. Só com garopa. Né? Mas vamos lá. Então, nesse caso, você disse, eu quero ir pra Betânia. Isso. Daí quero ir pra Betânia, vim. E uma pessoa foi fundamental pra mim querer vir. Foi a Tati. Certo. Hoje ela mora aqui, a Tatiana. Ela é assistente social. Na época, né, padre, ela era assistente social. Ela fez o meu pré-acolhimento, né? Daí eu voltei pra fazer os exames. Levou 3 meses até eu voltar pra Betânia pra ficar mesmo, né? E eu me lembro que Betânia me ligou, a vaga deu. Eu já tinha fechado o pau com a favela toda. Nossa. Não podia mais entrar na favela, daí eu também não podia. Eu queria usar a parada, né? Mas daí também não podia, porque eu era muito brigão e tinha, né, as disciplinas ali que não podia. Ô, Pierre, tá maluco? Vai ficar brigando aí na rua, pato na cachorro, bababá. Eu disse, deixa eu, mano, deixa eu. Quer me tirar pra otário, vai levar mesmo, não tinha essa. E eu também era muito amigo dos caras, porque eles me viram desde pequeno. Sim. Né, graças a Deus. Hoje a gente tá tendo um reencontro assim, né? Eu tenho uma peixaria na cidade. E eles mandam muita mensagem pra mim, né? Ó, negão, porra, que bom que tu estás aí, pô, tá abençoado, pá. Né? E agradeço essa passagem que eu tive, né? Porque dali é que eu vim pra Betânia. Chego em Betânia. Como é que pode, né? Eu chego em Betânia... Não quebrou o pau, não, pelo amor de Deus. Não. Graças a Deus. Porque... É brincadeira. Naquela noite que me ligaram... Olha... Não, teve umas situações. Né? Teve. Virei cama com o neguinho... Virou cama? Tive que dormir em outra casa, na casa mãe, porque queria pegar o macho lá da outra casa. Meu Deus. Mas isso é normal, é Betânia. Normal! Não é. Não é. Menos mal que não quebrou o pau, né? Daí... Sim, você quando eu cheguei aqui, tava a Tati. De novo. Ela tava saindo, ela me olhou. Não, Pierre, tu vai ficar. Eu disse, não, eu não vou ficar. Tem nego lá na rua que me deve, eu vou voltar e vou cobrar os caras. Não acredito. Pra me usar mais, né? E nisso... Põe o celular, o iPhone pra ela. E nisso ela pegou minhas bolsas
e já foi levando pra casa dos filhos ali, pra casa Lazo. Você olha que essa guria pensa que é, cara. Você dizendo que ia voltar, ela não, vamos lá, pegou a Ela bolsa. pegou a minha bolsa e levou, então a atitude dela que fez eu ficar. Por ela que eu me restaurei, não por ela, por mim, né? Mas se não fosse ela naquele momento, eu me conhecia, eu ia voltar. Que coisa. Daí nisso, tá descendo a Casa Maria, ali Sim. a Casa lá, o Gilmar, que é um consagrado. O Gilmar veio, já me abraça, já, ué. Do nada me abraçando. Não, pô, daí ali eu já vi, porra, o cara Pessoal. não me conhece. Ela já foi carinhosa comigo. Ele já veio, já me abraçou. O local aqui é diferente. Daí ele, vamos jantar, filho? Disse, não, primeiro tem que tomar um banho, senão eu vou deixar todo mundo com fissura aí. Tô fedendo a droga. Sim. Tomei um banho Sim. e deixei assim, né? Me acalmei. Né? Fui dormir, jantei, fui dormir. No outro dia acordei já aceleradaço. Me dá uma enxada, todo mundo, não. Dá um que bicho doido. Claro que eu queria suar, porque eu tudo associava com o barco. Sim. Pescador, pá. É. Eu trabalhava, numa época, quando eu não trabalhava de cozinheiro, eu trabalhava no porão. Sim. Daí tu soa, tu tira a droga mais rápido. É verdade. Eu queria uma enxada, vou capinar, pô, não me dá rastel. Se me der rastel, eu vou quebrar. Eu tinha pavor, rastel é pavadio. Sim. Ficar ali pensando no passado. Não, cara, eu detesto gente preguiçosa, vadio. Meu Deus do céu. Não, Era nível hard, né? Era quase o Shrek, né? Era bruto. Estava bem magrinho. É, seco igual um pica-pau, mano, mas tinhoso. Daí eu me... Cara, olha só. Vou sentir dar o campo. Vou lá, vou capinar esse campo todo. E olha que é grande, né? Sim. Tô lá baixinho da cabeça, pá. Chega uma pessoa do 1,60 m, tem a Dona Tereza. Ô, Dona Tereza, te amo, hein? Daí chega ela, ô mochinho, tá fazendo errado. Nossa. Mas que ela tá doida pra me rachar a cabeça dela. Ela disse que tá Como é fazendo que ela errado. vai falar que eu tô fazendo errado? Eu já trabalhei em obra, eu não sei capinar. Ah, tá fora, né? Não. É assim que se capina, você não acredita, cara? Uma senhora tá me ensinando a capinar. É assim, filha, porque... Não, pra tu ver. Vida louca, quebrava pau com todo mundo. Aí a senhorinha foi lá. Ela foi lá e ali, com aquele gesto dela ali, eu comecei a ter um carinho enorme por ela, tem até hoje, tanto é que eu chamo ela de mãe, né? E aquele dia passou, eu entrei na comunidade na quarta, né? É, de terça pra quarta. Olha só como é que o Espírito Santo já coloca. Por isso que tem o Cupido, né? Um anjinho do Cupido. Na quinta-feira veio a missa. Sim. Daí, pá, eu ainda bem magrão. Tamo na missa, eu vi ela. Sim. Eu via ela. Se pá, tá ali, mano. Pô, se fosse pra mim ter um lance, era com essa daí. Não, já chegou chegando. Ai, meu Deus. Chegou chegando. Daí, passou-se um tempo, 4 meses depois. Ela veio caminhar aí, ela já caminhava, né? Sim. Mas nunca olhava pra ela. Nesse tempo tem um monte de... Sim. Chega um monte de filho, chega um monte de filha. Daí fica naquela amizade interna. Daí ela veio um dia caminhar aqui. Caminhar? Ela caminhava, né? Porque Fazer caminhada. fazer caminhada. Eu conheci os meninos, jogava bola com os meninos. Daí ela veio caminhar e a Bruna, que é outra amiga nossa, né? A Bruna tava caminhando com ela e a Bruna fez assim, vem, assim, eu vou. Aí comecei a caminhar. Na subida no memorial aqui, ela tava suando com o rosto de suor. Sim. Olha só o que me encantou por ela. Eu queria fazer isso aqui, que hoje eu tenho a liberdade de fazer. Que hoje eu posso, o marido dela. Mas eu era filho, eu não podia. Não podia, né, cara? Não podia. E o suor aqui, eu agoniado,
com o cabelo dela aqui pra fazer isso aqui, ó, um carinho. Daí descemos, fomos lá tomar água. Eu disse assim, Bruno, eu sou um rapaz bom pra casar, né? Já pra ver se ela entendia. Porque a gente é filho, tá se tratando, né, sim, cara? Sim. A gente, né, quer alguém pra ajudar na tua caminhada, né? E depois daquele dia ela escreveu uma carta pra mim e pra Bruna. Daí a gente começou a ter aquele afezinho, né? Daí teve a pregação do Dia das Famílias. Do Dia das Famílias, minha família veio e teve o Salmo 117, não. É o 117. Não, 127 é o Salmo da Família. 127. Foi o Samuel, que era aspirantado na época, recitou. Foi no dia 9 do 11, não, no dia 11 do 9. Ela veio jantar com a gente, né? Almoçar. Daí almoçou com a gente, pá, conversamos. E antes disso, cara, aqui tem a intercessão. E eu rezava muito, jejuava muito, orava muito pelos filhos da minha época. Todos eles, se verem esse vídeo, eles vão saber. E nesse dia eu tava orando lá na frente do Santíssimo. Eu não conseguia mais rezar por ninguém. Vinha só ela na cabeça. Assim, Senhor Jesus, eu sei que tu realmente existe, mas eu vou fazer uma prova contigo. Se tu realmente existe e eu não consigo mais rezar, só vem ela na cabeça. Se for pra ela ser a minha Rebeca, né? Porque eu tava lendo muita palavra, então eu já tava afiadinho na palavra. Se for pra ela ser minha Rebeca, tu me mostra ela agora. Senão tu afasta ela da minha vida, porque eu não quero ficar nessa confusão, né? Eu saio da capela, dou de cara com quem? 9 horas da noite. Com ela? 9 da noite? 9 horas da noite. Olha que coisa. Fala agora, vier lá, fazer o que aqui? O que você veio fazer aqui naquele dia, 9 horas da noite? Depois que eu saí de Betânia, que eu tive meus filhos, né? Eu fui convidada pela minha irmã para participar dos Amigos de Betânia. Tanto que é um grupo que a gente participa até hoje. Os Amigos de Betânia ajudam a comunidade, né? Sim. Em eventos aqui dentro e eventos fora daqui também. Então, naquele dia, uma amiga nossa estava aqui e ela estava fazendo uns trabalhos aqui, que ela também é amiga de Betânia até hoje, a Fran. Aí eu vim buscar ela para nós jantar com uma outra amiga de Betânia, a Jussara, em São João Batista. Eu vim buscar ela. Aí foi no que... Mas eu não sabia dessa situação. Eu lembro que quando eu estava subindo aqui para chamar ela, ele me deu tchau, assim, eu dei tchau para ele. A gente ainda tinha uma amizade só, né? Mas até foi então, isso que eu vim fazer. Você não... você percebia que alguma coisa nele com você? Ou... Quando eu comecei a perceber que eu estava gostando dele, mas como eu já tinha tido um relacionamento antes dele com um dependente químico, eu estava bem numa fase difícil assim. Até então ele estava se tratando. Ele estava se tratando. Então você não estava meio disposta a acreditar de novo em uma pessoa em todo o tipo assim, ele estava se tratando, estava num processo e eu sei que isso pode atrapalhar o processo de restauração dele, né? Então eu, como amiga de Betânia, eu não gostaria de atrapalhar o processo de um filho, é complicado, né? E eu, na época que eu comecei a perceber que eu estava sentindo alguma coisa por ele, né? Que eu vinha trazer os meus filhos para jogar, meus meninos até hoje frequentam Betânia, e eu trazia eles, que eles gostam muito de jogar futebol, eles eram bem menorzinhos, e eu vinha trazer eles para jogar com os filhos. Meus filhos até hoje têm uma convivência aqui com os filhos que, né, E o Pierre jogava com eles? Eu jogava com eles. Que coisa. Só que naquele dia que ele falou dali do casamento e coisa, eu entrei no carro e disse, meus filhos, que cara manso. Coisa mais tola, que assunto mais tola. Aí ele já até sabia o nome dele e tudo. Mãe, amigão, né? Amigão foi ótimo. Assim, quando eu comecei a sentir alguma coisa por ele, foi nesse almoço, né, que eu falei pra ele. A gente foi conversar, daí eu disse, olha, parecia ser 2 adolescentes, tá?
Suava frio. Eu... Meu Deus, rapaz. Meus meninos, acho que tinham o quê? Uns 9 anos, mais ou menos. Eu nunca tinha tido mais assim, tive um namoro, né? Ali, um relacionamento assim, e depois eu não casei mais também, né? Daí quando eu falei pra ele disse, olha, Pierre, só vamos ficar na amizade, vamos se conhecer, porque isso pode afetar o teu processo aqui dentro, não comenta com ninguém, porque não pode ter namoro aqui dentro, a não ser que seja autorizado pelos padres, né? E vamos levando, assim. Aí eu escrevi uma carta para ele e para Bruna como amigos, assim. Eu, na minha cabeça, eu queria ter uma amizade com alguém aqui dentro que eu pudesse ajudar também, né? Assim. Então, foi da carta que começou também, né? Foi. Aí ele me falou também que também estava... Só que o Pierre se empolgou, né? Porque Porque daí assim, ele conta como é que foi, né? Depois que eu falei assim. Daí a gente teve essa conversa no dia 11/9. Aí já saí empolgadaço, pá. Sou obrigado a contar pra alguém. Contei pro Bill. Daí o Bill, olha, Pia, não sei o que, bababá. Cara, eu não me confessei ainda, vou me confessar e já vou falar a situação com o padre Djalma, que é o mais tranquilo, né? Claro. Os outros já vão. Mais tranquilo. Os outros já vão cortar de cara. Sim. Daí o padre Djalma, não, filho, tá tudo certo, mas age com prudência. Eu era um cara que eu lia muita palavra mesmo, eu lia muita Bíblia e eu orava muito e eu incentivava muitas as pessoas a orar, né? E a gente começou a namorar, né, por cartinha. Se conhecer pela carta. E engraçado que no dia que eu comecei a orar em línguas, foi no retiro com a irmã Zélia aqui na comunidade. Sim. Ela estava fazendo esse retiro. Mas teve um momento com os filhos que ela não estava participando. Os filhos saíram e depois ela participou. Agora ela vai falar o que a irmã Eu também Zélia... tive uma revelação em relação ao nosso... Eu fui fazer um retiro com a irmã Zélia só para mulheres. Na época eu acho que era só para mulheres. Sim. Porque ela fez um momento de oração à noite aqui com nós, só com as mulheres. E nesse momento de oração ela disse assim, tem uma moça aqui dentro que vai ganhar um marido. Nossa. Aí tu pensa... Eu tinha acabado de sair de um relacionamento meio conturbado e eu tinha vindo nesse retiro justamente para me fortalecer em relação a relacionamentos, né? Sim. Também foram. Aí ela começou a falar que ela vai ganhar um marido que vai ser um presente na vida dela, um marido que ela sempre sonhou, carinhoso, um cara trabalhador, de oração. Na hora que eu baixei a minha cabeça, eu me arrepiei, eu disse, eu não acredito que ela está falando comigo. Aí passou. E ela vai casar, e eu já com 40 anos, né? Eu casar? Uhum. A gente já perde até a esperança. Aí, quando eu fui pro quarto, que foi essa minha amiga que me convidou para fazer, foi até madrinha do meu casamento, ela disse assim, ô Flávia, sabe que a irmã Zélia... E ela sabia de toda a situação que eu já tinha passado antes. Ela disse, ô Flávia, sabe que a irmã Zélia... Eu acho que a irmã Zélia estava falando contigo. Olha só a confirmação. Eu disse, ô, Sara, tá tola? Eu tô vindo para cá para me restaurar, ainda vou arrumar outro relacionamento. E realmente, né, daí depois a gente começou a se conhecer por carta, tá? Eu trazia a carta na quinta-feira para ele, parecia que a gente estava fazendo assim, coisa errada. Porque a gente não tinha conversado com ninguém aqui dentro ainda, sim. Claro, ele tinha mais acesso. Eu era amiga de Betânia, também não queria atrapalhar toda uma situação, fica chato, né? Ele não tá aqui agora, né? Ele saiu. O Padre Hélio, ele foi lá para mim. Aí eles começaram a perceber que tinha alguma coisa, mas a gente... Eu pedia para Bruno entregar a carta para ele e ele entregava a resposta no domingo. Olha que coisa. Aí agora, os domingos... sabe o que é impressionante? É o quanto o carisma ele tem tanta força, não é? Porque é um caminho extraordinário. É. Depois de tantas marcas que você teve na vida, depois que tantas marcas que o Pierre teve na vida,
aqui em Betânia acontece algo totalmente atípico, assim. Isso. Claro, quantos e quantos que se conheceram em Betânia e casaram, mas de uma forma especial vocês, né, dois que carregaram tantas marcas, né, da vida e tudo. E aqui, quanto tempo que vocês namoraram? Aqui? A gente ficou namorando nesse jogo de cartinha. A gente tem as cartas até hoje, tá? Porque eu me lembro que tem a dona Margarida, ela faz um grupo, Certo. né? Tem a programação dos filhos, né? Quem entra tem os acompanhamentos. E a gente tem uma parte ali do grupo dela que ela fala pra gente escrever muita carta, porque carta é um documento Sim. que tu deixa pra eternidade, né? Se tu guardar. E eu queria ter um meio de poder conversar com ela de boa. Daí assim, pô, não podia ter o contato. Então, mas por carta pode. Daí assim, o Camille, a Camille do PC, né? Tá, mas por carta eu posso conversar com alguém se eu quiser. Não, por carta tá liberado. Ah, então fechou. Então já por... Sim. Né? É um dos processos, né? Como a gente não tem telefone aqui, né? A gente escreve cartinha pra família. O tempo que tu ficasse em Betânia foi o tempo que a gente foi por carta. Quanto tempo você passou em Betânia? Eu fiquei os 11 meses. 11 meses. Eu conheci a Flávia com 4 meses. Com 8 meses, eu fui, daí descobri o nosso namoro. Na verdade, a gente não gente chegou se a namorar, aproximou, nem se beijar, nada. Sim, Nada. ficou ali A naquela gente conversa. ficou por carta. Depois Nem de 8 pegava na meses. mão. Só que chegou uma situação que a consagrada, a dona Tereza, né? Ela começou a perceber que a coisa estava ficando assim, e eles têm uma preocupação de que o filho vai sair. Tem uma preocupação deles comigo. A preocupação deles era não só comigo e com ele. Sim. Então, daí, um dia, que nós ainda vimos um grupo de oração, já foi o único dia que a gente sentou um do lado do outro, naquele dia ela veio falar comigo. Cara, eu tava feliz nesse dia, tá? É difícil a gente sentar um do lado do outro, porque daí na missa os filhos têm que ficar lá na frente, tem toda Mas aí, com esses 8 meses, meio que deu ali, o pessoal ficou sabendo, mas mesmo assim você ficou ainda até os 11 meses. Fiquei, mas fui pra outra comunidade. Ah, para um outro lugar. Por isso que ele não tá aqui, ele saiu. Ah, o padre. Aí você foi para outro lugar, mas para outra Betânia não? Outra Betânia. Mas finalizou o tratamento. Eu fui pra Cianorte, a gente namorava, botava muita flor. Porque ela vinha trabalhar e eu botava flor no carro dela. Que coisa linda. Né? Muito romântico ele, né? Sempre. Que sempre, né? Sempre, né? Eu cuidava do jardim, eu fiquei 4 meses no jardim. Então haja flor, né? As rosas, eu botava no carro dela direto, todo mundo ganhava. Meu Deus, mas que esse rapaz? Era eu. Sabe o que eu tô achando interessante, para também o pessoal que está em casa? Primeiro, 40 anos, Deus preparou o seu José, né? Ali já com 40 anos, né? Casou com 43, né? No caso do Pierre, depois de tanta confusão, de tanta coisa, Deus vai lá e prepara. A minha Rebeca. A Rebeca. Não é a Rebeca, a Flávia que é a sua Rebeca. Flávia que é a minha Mas Rebeca. assim, foram 4 anos de namoro? Não. 2 anos de namoro e estão há 4 anos casados. Casados, São na 6 igreja. anos de... Agora, eu pergunto uma coisa curiosa. Eu achei interessante quando você disse assim, olha, a gente que está assim, sonha em ter uma pessoa para ajudar a caminhar, não é? Para ajudar a caminhar. E quando você encontrou a Flávia, meio que virou a chave na sua vida e você disse, não, pronto, agora, claro, vontade de usar droga, quem usou uma vez, né? Mas ali é onde segurava, né? Não, entendi a tua pergunta. Assim, ó. Isso é bem complicado porque assim, ó, eu sempre deixei bem claro para ela que primeiro era a minha restauração. Certo. Ela tinha também essa insegurança de eu sair antes do tempo. Certo. Eu tinha uma frase que eu falo até hoje para os filhos, quando eles pedem para a gente vir aqui conversar com os filhos. Todo mundo pode ir embora, menos eu. Certo. Porque todo mundo podia ir embora e eu tinha feito um propósito com Deus que eu só ia sair depois dos 11 meses. Todo mundo pode ir embora, menos eu. Não fechou 11 meses. Quando fez 8 meses, ela foi conversar com o padre Wellington para ver se o padre Wellington deixava a gente se conhecer melhor. Ele, claro que não.
Não, tu pode vir, mas tu vais fazer visita pra ele uma vez por mês, a gente podia se falar. E a gente era tão inocente nesse namoro, era tão puro, que a gente respeitava tudo que eles falavam. Chegou um momento que eles falaram que a gente... mas eles estão, né, se beijando. Não, era mentira. O que a gente fez? Flávio, agora a gente vai conversar lá na escadaria do Morro do Memorial. Porque aqui todo o recanto vai ver. Certo. Tanto é que a gente fez as fotos do nosso casamento em alguns lugares e ali tava. Não, tem que ter aqui, a foto aqui. Que coisa, né? E todo mundo que acompanhou, geralmente, né, quando eu decidi... A Flávia foi conversar com o padre, no outro dia ele me chamou para conversar. E eu tava lendo o livro Ágape. Sim. Né? E aquele livro, eu saí, já fui afiadinho, né? O que ele falar, eu dou nos dedos. Né? Porque a minha cunhada, né, ela é bem envolvida na comunidade. Esperando ou não, eu entendo a preocupação dela. Sim. De não querer também, né? Sim. Que a irmã dela se envolvesse comigo. E o padre veio com essa, a família dela, não, padre, uma coisa eu vou dizer pra ti. A família dela não tem o direito de tirar a felicidade dela. A partir daquela conversa, ele disse, eu vou arrumar um lugar pra ti. Não, beleza. Veio a festa dos 10 anos de eternidade do Padre Léo. Sim. Eu era padeiro, eu tava na padaria. Daí nós fomos, a multidão aqui dentro, era gente, o Monsenhor Jonas estava aqui, meu Deus, uma festa linda. Tava eu e ela cansado, sentado ali no banco da Nossa Senhora. Lá vem o debochado do Padre Wellington. Ele passa, olha e ri, boa noite. Nós assim, ô Fábio, eu acho que eu não vou mais. Chega no outro dia, o Gilmar, que eu também considero um pai, vem todo contente. Saiu, conseguiu uma vaga pra ti pra onde? Cianorte, onde é que é isso? Não sei. É pra tu ir já no outro final de semana, mas como? Era numa sexta-feira, né, Flávia? Acho que saísse numa sexta e já fosse no sábado. Olha, eu fui no domingo viajar, até que foi tu que me levaste. Sábado pra domingo, já fosse pra chegar no domingo. E você foi? Fui. Sem rumo, sem destino. Mas é o que eu ia dizer, né? Mas é porque eu dizia assim, ó. Eu sempre falei, se Deus revelou que ela vai ser minha esposa... Isso mesmo. Então que dúvida eu tenho? Não tem por que ter dúvida. Tenha a certeza, foi Deus que me revelou. Tudo na minha vida, quando Deus me revela uma coisa, eu tenho certeza. É igual a nossa empresa. Foi Deus que revelou. Agora é engraçado porque eu abandonasse a vontade de Deus e a base que Betânia deu a vocês da espiritualidade, né? Porque vocês vieram, casaram aqui nessa capela que a gente está gravando, diante do túmulo do servo de Deus, Padre Léo. E aqui o pessoal deve dizer, graças a Deus, venceram, tudo maravilhoso. Mas nessa semana que nós estamos gravando, a casa de vocês foi atingida por um enchente e de 100% levou o que da casa? Acredito que 70%? 70%. A gente está falando de quê? De sofá, guarda-roupa, cama? Deus deixou para nós o que a gente precisava. Certo. Eu, na minha concepção, depois disso tudo ter acontecido, Deus deixou 100%. Sim. Claro, não como estava, fazia 2 anos que nós estávamos nessa casa, e eu fiz agora. Tudo novinho. Com os móveis novinhos, toda uma situação também para a gente chegar até onde a gente chegou, né? Todo um trabalho, uma caminhada de luta mesmo, assim. E em 2 anos aconteceu isso. Acredito que... Aquilo que vocês viveram em Betânia e aprenderam aqui foi essencial para que o desespero assim não chegasse ao coração de vocês diante dessa enchente? Assim, ó, nessa enchente, alguns meses atrás eu tenho 2 amigas que considero como irmãs, que eu ganhei a vida dá pra gente, né? O Espírito Santo te dá, que é a Vive e a Clévia, certo. Né? São pessoas que a gente tem um carinho um com o outro que
é inexplicável, Sim. mas é pelo Espírito Santo, né? A Clévia até a gente é padrinho do casamento dela, a Sim. gente foi. Né? E elas montaram um grupo, Inspira Unção. E pai, que nós respondendo aquele grupo, pá, daí veio a enchente agora. E elas muito preocupadas. E aí, irmão, como é que tá aí? Como é que tá? E a Flávia, se não tá bem. E eu falava muito assim, isso aqui... Imagina, agora você vai, tá bem, mas tava tudo dentro da lama, não, né? ela no desespero. Ela no porque ficou desespero, nervosa, né? Desespero, assim, não foi tanto, só porque o meu sistema nervoso o sistema... foi um choque, eu nunca passei Nunca por passou isso. por um enchente, né? As minhas coisas O cara indo... acostumado com mar, acostumado com água, tempestade, acostumado então- com tempestade e tudo, né? então eu fiquei mais tranquilo e eu, com o meu jeito alegre de falar, as pessoas não acreditavam. Meu Deus, cara, eu queria ter a serenidade, o Espírito Santo que tu tem, mas não. Eu dizia para elas, isso aqui vai ser só mais um testemunho que eu vou dar lá na frente. Eu pensei que ia demorar muito tempo para me falar sobre isso, né? Que foi agora no dia 1º, hoje é dia 8, dia 7. Uma semana depois, Uma né? semana depois. E ainda a gente está em Processo. processo de Pra tu recomeço. ver. Não tem Começar. devolução, porque o seguro não cobre o que vocês Não, perderam na não, enchente, né? não. Talvez o carro, possivelmente. Isso. Então, se trata, talvez, a prefeitura dê algum valor depois e tal, mas se trata de refazer praticamente tudo, não é? Mas assim? ainda Deus me deixou tudo que Ele me deu, que foi ela. Aí Aqui, tá certo. Aí, Né? em relação a isso, tu falasse, né, o que todo o nosso processo dentro de Betânia, toda a nossa e esse acontecimento, né? Na hora, eu não questionei Deus. Por quê, né? Porque comigo de novo, tanta coisa que eu já passei. E agora Pierre minha casa está também, debaixo d'água, né? E agora a gente está... Eu acho que agora a gente reflete muito depois que acontece, sabe? Como Deus é providente, a gente acredita bem, se aproxima mais de Deus, acredita muito na providência de Deus, que Betânia vive da providência de Deus, né? Que Deus vai mandando anjos para ajudar a gente. Acontece também algumas situações desagradáveis, que tem gente que às vezes é curioso, Sim, né? sim. Olha, são várias, a gente, é tanta coisa É verdade, né? que pra gente aprender, pra gente refletir, sabe? A gente realmente não tem que ser apegada a nada, que é o que o Padre Léo ensinava pra gente, né? Então a gente tem que... É bem material. O que foi importante? Nós passamos junto, né? Isso. Ele me protegendo, eu protegendo ele. E... Como é que eu vou... É difícil explicar. É uma força tão poderosa que... Claro, eu tive momentos de que eu fiquei... Que eu A água chorei tava muito, subindo, porque né? a minha... O emocional O dela. meu emocional é chorar. Eu não chorei lá na hora da situação lá, né, Pierre? Assim, eu não lembro de chorar. Eu chorei muito depois, quando eu Mas- voltei para casa, assim, vi toda aquela, né? Por onde Tudo eu vou que era começar? com zelo. Eu sempre né? sou muito cuidadosa com as coisas, muito limpa. E pensa, um dia antes eu tinha limpado a nossa casinha toda. E, né, nós estava em processo ainda. Sim, A gente não ganhou nada de mão beijada. A Mas- peixaria também estava em processo de, né, 3 anos. Nós vamos para 4 anos de peixaria, né? Olha, é só Deus, tá? Olha que coisa. Eu estou A impressionado. fé, Assim, você não pode perder a fé e a esperança, É porque senão verdade. ela vai junto, Cara, vai mas para a a água, gente sabe? aprende- E as pessoas que Deus vai colocando para te dar força, como o Pierre falou, sabe? A gente aprende com pessoas assim, cara, meu vizinho, o Arlindo e a esposa dele, assim, ó, um casal fantástico que, assim, ó, cara, eu me lembro que quando eu cheguei com a Flávia lá na casa dele, que deu o helicóptero, veio pegar a Flávia, Teve que vir no helicóptero. teve que Nós vir, não né? conseguimos Mas ela entrar. não conseguia ir pro telhado. Eu botei ela nas minhas costas, desci uma escada de mão, né? Eu entrei dentro d'água e ela nas minhas costas. Na hora passa um barquinho. Eu disse, meu Deus, que graça. Boto ela, né? E vou ao lado da bateria, assim, até na casa do Arlindo, que é o nosso vizinho. Prontamente, cara, ele já pega, já... Não, vem cá, eu vou fazer um almoço para ela, vem cá e... Foi um acolhimento, o mesmo acolhimento que a gente teve aqui. Né? Então, sou muito grato ao Arlindo, a esposa, né? Clévia, Vivi, enfim, o Alexandre, que ajudou muito. São pessoas assim que
Cara, eles têm várias coisas para fazer, ainda se preocuparam, né, em levar água e fora todo mundo que se envolveu, porque foi 85% da cidade toda atingida. Então, né, Betânia também ajudou, a gente veio aqui, pegou água, né? Então, cara, tu olha o carinho, tanta gente de fora vindo para a cidade para ajudar e, né, e às vezes a gente assim, às vezes a gente é mesquinho e às vezes tu podes ajudar teu próximo e tu fica acomodado e tu não faz, né, cara? Então vai e faz, isso que eu dou de recado para alguém, né? Se tu vê alguém ali precisando de ajuda, vai lá e ajuda, porque só vai te fazer bem, não vai te fazer mal, né? Olha, para você que está em casa, ou seja, onde você estiver acompanhando, o testemunho deles, além de ser muito forte na presença de Betânia, vale também quando a gente se aproxima das adversidades, né? Nós estamos falando de um casal que uma semana passou por um enchente, perdeu praticamente tudo, está aqui com um sorriso no rosto, o coração com certeza de vez em quando apertado, porque não é fácil, não é brincadeira, mas com a certeza de que vai ser só um testemunho que eles vão dar. Então, o quanto o processo de mudança, o processo de conversão e a maturidade que esse carisma deixado por esse grande sacerdote fez com que a vida deles tivessem essa maturidade. Para a gente terminar, eu queria que o Pierre respondesse assim: resuma a aparição de Betânia. Betânia ter chegado na sua vida, o que significa isso? É a minha vida, cara. Se resumisse, se não fosse Betânia, eu acho que eu nem estava sentado aqui para trocar essa ideia contigo, né? Betânia foi o caminho que me libertou de tudo e fez eu enxergar que através da oração a gente pode ser uma pessoa muito melhor, né? Tu vai ser muito mais amoroso, vai ser muito mais carinhoso com Jesus, tu vai ser muito mais paciente se tu ouvir os sinais que Deus tem para te dar. E eu sempre falo para todo mundo, né? Deixar Deus te usar. É ser bondoso, carinhoso, né? Que Deus está te usando, né? É isso que eu falo para todo mundo. Dá marretada agora só no peixe. Ah, claro. Para ajeitar pro cliente, né? Para tu ver a transformação que Betânia fez, cara. É verdade. Me lapidou assim de uma tal maneira que só quem viveu o processo, né, que sabe. Hoje minha mãe sofre, né, porque ela veio ver ali e viu a nossa casa daquele jeito, claro. Ali. Todo mundo, várias pessoas foram ali me abraçar porque eu gosto muito, aprendi a gostar muito de flores, jardim, e a nossa peixaria assim tem um jardim, é bem zelosa, né? E é isso aí, porque tu planta amor, tu vai colher amor, cara, né? Hoje é engraçado, hoje tem gente que vai escutar, mas o Pierre, para, vida louca, fazia um monte. Mas quando tu deixa Deus te transformar, Deus transforma. Verdade. Né? E você, Flávia? Betânia para você? Vai chorar. Não tem problema. Não. Betânia, eu sempre digo quando eu vim aqui que é um pedacinho do céu para mim. Tanto que antes de acontecer isso, a gente sempre é difícil a gente ficar 15 dias sem vir para cá. Aqui para nós é a nossa fortaleza, o nosso fortalecimento em Deus. Sempre dizia que isso aqui é um pedacinho do céu para mim, né? Até quando antes de acontecer isso tudo, esse meu Pierre a gente sempre tentava vir às quinta-feiras na missa, mas com toda a movimentação da peixaria, às vezes a gente deixava. Não, Pedro, nós temos que ir para Betânia. Tanto que quando eu cheguei aqui hoje, lá estava com uma saudade daqui, eu falei para ele, porque antes de acontecer isso, a gente só fazia uns 15 dias que a gente não vinha. E a gente estava pensando em vir na quinta-feira na missa, no dia primeiro que aconteceu. E agora eu estou aqui, né? Então, antes de Betânia, não querendo fugir do lugar. Sim. É restauração. É recomeço, assim como nós também já tive tantos recomeços e foi Betânia que me ensinou a recomeçar. Claro, através da oração, pedindo para Deus me conduz. A gente ficou numa situação
Que a gente não sabia por onde começar, assim também como ele, quando ele veio para cá, quando eu naquela vez fui filha, a gente pensa assim, poxa, por onde? Deus vai me conduzindo, vai me mostrando o que eu tenho que fazer hoje, porque eu sozinha não dou conta. Verdade, verdade. Que lindo. Então é isso. Eu quero agradecer a Flávia, ao Pierre, quero agradecer a você que esteve conosco nessa conversa. E louvar a Deus por esse carisma. Passou aqui padre, passou o Felipão, que também é casado, teve a vida transformada aqui. Vocês, e o carisma de Betânia é isso. É restaurar, não é simplesmente uma comunidade terapêutica, mas é uma porta aberta para acolher qualquer um que venha sofrendo, precise de ajuda. E é esse o lugar de descanso, assim como foi o descanso para Jesus, foi descanso e transformação para a vida da Flávia, descanso e transformação para a vida do Pierre e de tantos outros. Flávia, muito obrigado por abrir o coração e por esse momento tão bonito. Eu que agradeço a Deus, né, em primeiro lugar pela oportunidade que Ele me deu, de ser testemunha, né, de ser testemunha e quem sabe mudar a vida de alguém que já, né, que está passando por um processo igual eu passei. Eu só tenho a agradecer. Pierre, muito bom, cara. Que maravilha, hein? E vamos marcar um jantarzinho com frutos do mar, hein? Vamos. Ô, rapaz, vamos ver. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, cara, a oportunidade, né, de... O engraçado porque eu pedi para Deus só para me tirar das drogas. Senhor, me tira das drogas. E não pedi para Deus, para mães, pais ir lá na peixaria. Pô, meu filho tá passando assim, assado. Pierre, ajuda o meu filho assim, assado. Né? É chamado, então, assim, deixa Deus te usar. Isso eu peço para Ele, né? Que Ele possa me usar como Ele quiser. Né? Mas isso só aconteceu porque eu vim para Betânia e recebi, de fato, o carinho de Jesus, né? Que aqui tem. Então, eu digo para muitos jovens, se quiser experimentar esse pouquinho desse carinho, é só vir aqui. São João Batista, tem em Curitiba, Cianorte. Mas venha, conheça, converse com os filhos, converse com os consagrados. Não adianta também tu vir aqui, vir por vir. Sim. Vem para entender um pouco, né? Pô, se o Pierre foi lá, eu quero entender um pouco daquilo ali. Será se eu vou conseguir vivenciar aquilo que ele vivenciou? Venha, que eu tenho a certeza que vai vivenciar, né? Tu estás aqui, tu já vivenciou muita experiência aqui de vida, né? Sim. Então tenho certeza que tu também vai sair daqui transformado. Com certeza. Né? E que o Espírito Santo também possa te abençoar cada vez mais nesse teu programa. Muito bom. Beleza? Deus abençoe a você. Coloca aí nos comentários o que é que você achou aqui da nossa conversa, que possa servir para o crescimento de todos nós espiritualmente, aquilo que a gente vivenciou nessa noite. Amanhã estaremos com o Spotify, Deezer, essa conversa através aí de todas as plataformas de streaming, áudio. E aqui no YouTube, a partir de agora, já fica gravado. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Eu tive a alegria de receber hoje uma caixa com camisas da Veste Sacra. Olha, a partir de 2023... todos os podcasts do Santo Flow, as lives que a gente vai fazer, a gente vai estar vestindo agora Veste Sacra. Tá aqui o Instagram deles, olha, chegou aqui uma caixa com várias camisas, eu vou mostrar para vocês as estampas. Vamos ver aqui, olha, essa daqui de São Miguel é Veste Sacra, viu? Agora algodão, super confortável. Vamos ver as estampas aqui comigo, olha. Essa daqui, Nossa Senhora de Simples, ó, tem a bandeira do Brasil, vem tudo com etiquetazinho, olha, cheiroso, viu? A blusa já vem cheirosa. Essa aqui, o nome de Deus, vamos ver aqui, ó, Yahvé. Olha que coisa linda, ó. Eita, eu vou ficar bonito, hein, menino? Agora eu tô equipado para gravar o Santo Flow. Vamos ver essas daqui, olha. São Bento, olha, isso aqui, pessoal, é um prateado, olha aí, amor, mostra aí, prateado, coisa linda. O coração de Jesus, olha essa do coração de Jesus. Belíssima. Vamos ver aqui, tá, da Divina Misericórdia, vou ficar muito chique, viu? Olha só. Nossa, que cheiro bom, meu Deus do céu. Vamos lá. Coração de Maria, olha só, Veste Sacra, pessoal.
Tudo vem com etiquetazinho, tudo bonito. Essa aqui é da Santa Missa, amor. Olha que coisa belíssima. Que coisa linda. E essa, Eva Ave. Olha essa daqui de Nossa Senhora. Dourado também, né, amor? Então, pessoal, vai lá. Veste Sacra, uma loja muito funcional. Você compra, recebe aí na sua casa. Super confortável.